Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo bom? Aqui é André da Red Pill Estratégia de Marketing para mais um dos nossos programas Talking Pills. É isso aí, onde as pílulas falantes falam e falam com você, mandando dicas e sacadas de pessoas que estão atuantes no mercado, trazendo um pouquinho da sua experiência para ajudar a alavancar os seus negócios. E hoje nosso programa tem um case especial, porque a gente está recebendo a visita dela novamente, né? Nós falamos aí no início de abril, né? No início de maio, na verdade, em pleno início de pandemia, onde a gente começou a tentar entender tudo o que estava acontecendo nessas mudanças de cenário, nessas mudanças de costume. E nós conversamos com ela lá atrás. E hoje a gente está aqui de novo, ela generosamente está com a gente aqui, para a gente ver o que aconteceu nesse meio tempo e o que a gente tem feito aí para conseguir sobreviver em todo esse momento complicado. Eu estou falando da Giovana Calenzani, gerente de atração e desenvolvimento de talentos da Embracon, administradora de consórcios. Giovana, queria agradecer imensamente por você mais uma vez estar com a gente aqui no nosso Talking Pills, trazendo um pouco da sua experiência e do seu dia a dia aqui para a gente. Obrigado, viu, Giovana? Oi, eu que agradeço, André. Olá a todos, né? Nossa, você falando desde o começo de maio, meu Deus do céu. Olha quanto tempo já passou, galera. Quanta coisa passou, né, Quanta Giovana? coisa já passamos, mas eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho lá da Embracon. Obrigado, viu, Giovana? Obrigado mesmo. Hoje, como eu falei para o pessoal que acompanhou a gente, esse vídeo foi em 21 de maio, né, desse ano que ele foi ao ar, então você pode dar uma olhadinha no canal aqui. Então, estava tudo muito recente, isolamento social, pandemia, estava tudo acontecendo com muita força e tudo muito novo. E a gente estava todo mundo meio que perdido, meio sem saber o que fazer, né? E a gente ainda estava iniciando essas adaptações a tudo isso, desse novo conceito, né? Esses novos conceitos, né? Mas apesar desse cenário, Giovana, ainda é preocupante, a gente pode dizer até meio catastrófico, bem desafiador, né? Já houve muita adaptação dessa realidade. As pessoas falam de novo normal, mas tanta coisa já se passou que hoje a gente considera que o normal, né? Que é o que deve ficar por algum tempo. E é um dos assuntos que a gente gostaria de ouvir de você. Mas de lá para cá, Giovana, de maio para cá, estamos falando apenas de alguns meses. O que foi temporário? O que você sentiu que foi uma mudança temporária? Foi só para conseguir sobreviver, para conseguir resolver os problemas emergenciais? E o que veio para ficar na gestão dos seus colaboradores? Fala para a gente. Quando a gente diz de uma gestão mais macro, né, não só falando de comunicação interna, eu entendo que é maluco dizer isso, né? Mas eu entendo que apesar da distância física, né, no começo, a gente, como líder e como RH, a gente teve bastante receio e ao mesmo tempo preocupação, misturado os sentimentos, na forma como a gente faria gestão de pessoas, né? Então a gente tinha muita preocupação no comecinho de ficar controlando, mas controlando no sentido de como é que a gente vai fazer tudo isso, né? E a gente percebeu com o tempo que os colaboradores continuaram trabalhando, a gente continuou entregando tudo que a gente tinha que entregar, mas uma coisa que eu percebi é que antes a gente líder estava em algumas vezes falando, né? A gente não tem tempo para fazer reunião, a gente não tem tempo para fazer reunião de equipe, a gente não consegue. E com a pandemia, como a única opção era se encontrar por meio de reunião, né? Uma coisa que ficou muito claro é a nossa capacidade de readequar e repensar as prioridades e fazer com que a gente tenha mudanças de atitude em relação a isso. Então, eu entendo que a prioridade passou a ser os líderes a atenderem os colaboradores, né? A gente se preocupar muito com o bem-estar de todo mundo, né? Tinha a entrega, continua a entrega, mas a gente percebeu que era uma novidade para todo mundo, para alguns ou para boa parte, uma novidade um tanto quanto incômoda. Então, o líder a todo momento ele precisou se voltar para o bem-estar, né? Então, acho que um ponto é essa questão de revisão de prioridades, né? Então, a gente colocou de fato, assim, né? De fato, genuinamente, toda a nossa atenção com os colaboradores. Uma outra coisa que a gente percebeu, pelo menos na Embracon, né? Que é possível a gente fazer ações de bem-estar de forma online. Então, vou dar um exemplo, tá? A gente tinha antes uma gestão do bem-estar mais da dimensão física, em que a gente tinha academia em um ou outro lugar, a gente não conseguia atender de forma nacional, né?
E aí, com a pandemia, a gente reviu isso, a gente colocou, disponibilizou algumas atividades físicas mesmo, em que a gente chamava todo mundo para participar de forma online. Então, tinha um Que legal. professor e todo mundo assistia, né? E isso deu certo. E hoje a gente está com um movimento de ter um grupo de WhatsApp, tem lá umas brincadeiras, umas gincanas, alguns líderes e alguns profissionais da Embracon que têm mais conexão com o sistema de saúde, né, que malham de verdade, que comem direitinho, e aí está rolando todo um movimento das pessoas se empolgarem com isso, todo mundo postando os seus pratinhos, tem uns desafios, vamos fazer não sei quantas flexões, e aí todo mundo faz também, de forma tudo online, né? Então, acho que assim, se eu fosse perguntar, se eu fosse responder qual foi a maior mudança, assim, é perceber que a gente consegue se adaptar, né? A gente consegue de verdade se adaptar. Eu sei que pode ser um clichê, mas assim, tudo é passível da gente sentar e pensar numa forma alternativa de fazer. Acho que isso foi assim, quando a gente tem as conversas de hoje, o que fica é assim, antes talvez fosse um pouco mais fácil falar assim, mas isso sempre foi feito assim. Com a pandemia não tem mais isso. Era tipo, e se vier uma outra coisa que faça você fazer de uma forma diferente? Então a pandemia é isso, né? Lógico que ela não existiu para isso, mas ela serviu para isso, assim. Então, eu consigo fazer diferente? A resposta vai ser agora sempre sim, sabe? Sempre vai ser sim. A pandemia é a prova disso. Sensacional essa questão da adaptabilidade. E você falou, e isso vindo de você, Giovana, é muito legal para quem está assistindo a gente, porque a gente não está falando de uma empresa que você está com 10, 15 colaboradores. Embracon com centenas de colaboradores. Né? Então, você tem colaboradores no Brasil inteiro, né? E você consegue fazer. E às vezes a gente, com o nosso time reduzido, né? Na Redview, por exemplo, nós somos em 4 pessoas, então ali às vezes é difícil, às vezes você não consegue. Então, assim, a Giovana ela consegue fazer essa gestão de pessoas e percebam, em todo momento ela colocou a prioridade no bem-estar. Em momento nenhum você vê ela falando que foi relocado o computador, que a produtividade. Em primeiro lugar, ela focou nas pessoas, pessoal. Então, perceba a importância, né, de você focar no ser humano, porque o resultado ele vem. Né? A função do endomarketing, da comunicação interna é essa, é focar no ser humano, no teu colaborador, né? Que a produtividade ela vem na carreira, né? Ela vem na sequência, né? Então você percebe que a Giovana ela colocou a prioridade, né, no ser humano, no bem-estar, depois ela vem na gestão de tempo, que é fundamental. Isso é até legal você ter falado, Giovana, porque às vezes também hoje, antigamente eu conseguia participar de 1, 2 reuniões no máximo num dia. Hoje eu consigo fazer 5 reuniões num dia. Sai de uma, emenda outra, emenda outra, emenda outra. Muitas vezes isso também a gente precisa avaliar como a gente está fazendo toda essa gestão dos intervalos, dos descansos, mas sim, hoje a questão do tempo ela também ganhou uma outra dimensão, né? É incrível, você falou tudo, ganhou uma outra dimensão, a gente enxerga o tempo de uma outra forma, né? Não sei se é por questão do deslocamento que foi reduzido, né? Mas a gente enxerga o tempo de uma outra forma. Então percebam, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, estamos entrando em outubro, estamos falando de 4 meses, né? Onde praticamente mudou todo um paradigma de trabalho, né? Uhum. É interessante ver, né, e que isso sirva de exemplo para quem está assistindo a gente, como que a Embracon está focando no ser humano acima de tudo, né? Não está preocupada se produzir mais. E assim, isso vem na sequência. Então, quanto menos você se preocupa só com a produtividade e mais com o ser humano, mais você tem retribuição, produtividade e resultado. Isso é fato. Né? É um dos princípios básicos da gestão. E aí, Giovana, eu te pergunto, além disso, né? Você acredita que está perto, né? Estamos todos na torcida pela vacina. Quando essa vacina chegar, presume-se que voltaria-se ao dito no antigo normal, né? Mas eu acredito que algumas dessas características, talvez elas permaneçam. Como está a sua visão em relação a isso? Né? Que características você acredita dessa nova realidade que elas vão permanecer mesmo após esse período de incerteza, após estarmos imunizados com uma vacina? Mas ainda assim, algumas coisas que você viu que virou a chave e funcionou. Existe alguma coisa que você acredita que vai ficar? Se existe, quais seriam? Eu acho que uma das coisas também que eu ia falar, inclusive em relação ainda à pergunta passada e a sua colocação,
Eu acho que uma outra coisa que ganhou uma outra dimensão também, e que sempre me incomodou, quando a gente fala de normal, né? O que é normal, né? É normal ou é uma forma de fazer naquele tempo, naquele contexto, naquele cenário? Então, uma das coisas que eu acho que também a gente passa a discutir mais é normal em relação ao quê, né? Então, pegando o gancho do mindset, da priorização, né? Acho que hoje a gente vai ter mais segurança em ficar rediscutindo a normalidade ou não aceitando tanto o que é normal, porque a gente passou por um período em que tudo foi tão diferente, tão anormal, e a gente sobreviveu. Verdade. Uma Você outra não coisa se que sabe mais do que é veio, normal. eu acho que uma outra coisa que veio para ficar, pelo menos na Embracon, e eu vejo um movimento, eu acho que o líder ele ganha ou ele finalmente ganha um foco prioritário realmente em pessoas, né? Parece maluco eu falar isso, mas a gente sabe que em muitos momentos a gente acaba falando muito da entrega, do resultado, e o quanto a gente entrou num momento em que a nossa inteligência emocional e social foi muito testada. Que E a nunca gente foi tanto, né? nunca foi tanto. E a gente percebemos talvez uma coisa que, né, era o óbvio, mas de novo, óbvio de quem em relação ao quê, né? Mas assim, quem se cuidou mais, quem já tinha uma inteligência social e emocional um pouco mais fortalecida, consegue passar por um momento de turbulência ou de incerteza de uma forma mais resiliente. O contrário é verdadeiro. Então, o líder ele precisa se cuidar para ser essa referência de inteligência social e emocional, né? E a gente fala que uma das competências do futuro, mas é um futuro que já chegou, é essa capacidade que o líder tem de realmente falar de pessoas. Então, para mim, isso veio para ficar, assim, foi mais um super empurrão para falar, olha, líder, olha para as pessoas, né? Acho que uma outra coisa que veio para ficar também, que pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas foi o grandioso papel dos recursos humanos, né? Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas assim, de novo, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala de a gente precisa de ter mais inteligência, a gente precisa de cuidar mais das pessoas, a gente precisa falar mais de que forma os comportamentos afetam o resultado e não o contrário, né? Não falar de resultado para depois falar de comportamento. A gente tem que falar de comportamento que afeta o resultado. E atualmente quem fala um pouco mais disso e movimenta esse assunto são as áreas de recursos humanos. Então, eu acho que a gente realmente ganhou o papel estratégico que a gente vem falando há muito tempo, mas em muitas realidades ainda era mais uma diretoria, era mais uma área de staff, e eu acredito que o RH agora veio para ficar e ser estratégico de verdade. A outra coisa que eu acho que é um pouco mais o nosso assunto aqui é a questão da comunicação, né? Hoje eu estava com a minha equipe fazendo uma reunião de planejamento 2021 e a gente estava discutindo o quanto o presencial e agora o online impactam ou não impactam nas relações, o que do presencial diferenciava a nossa comunicação, que evidências que a gente tem que agora o boca a boca funciona ou não funciona, assim. Mensurar, né? Então, acho que assim, a comunicação é um outro tempero aí que mais uma vez se mostrou ser essencial nas relações, assim. Então, a empresa que não cuidou da sua comunicação perdeu a super chance de engajar, de ser transparente, né? Porque a gente, na verdade, se relacionou puramente pela comunicação em todo esse tempo, né? Então, quando você está numa tela assim, você está trocando basicamente uma comunicação, né? Você não tem todos os outros componentes, assim, de ambiente, de nada disso. Então, ficou essa coisa muito marcada, assim, da comunicação ser rápida, de ser ágil, de ser acolhedora, de ser engajadora, né? De chamar as pessoas para pertencerem. E muita coisa boa, André. Com certeza. E acho que agora, dessa vez, Giovana, definitivamente o departamento pessoal é extinto, né? Porque agora recursos humanos, como você falou, né? Veio para ficar, né? Agora realmente você está lidando com recursos humanos, né? Acabou aquela coisa do departamento pessoal,
né, de folha de ponto, aquela coisa que é mecânica, né? Agora o ser humano precisa vir na frente de tudo, né? E é legal que a Sim. Embracon está trazendo isso, que a Embracon é uma referência, né? Não só para a gente no mercado como um todo, mas tem uma série de empresas do mesmo mercado que se espelham na Embracon, tem uma série de ex-colaboradores que montaram suas empresas e que se espelham na Embracon, né? E vocês serem farol no meio dessa tempestade, eu acho muito bacana, né? E quando você tangenciou a questão da comunicação, né? É interessante de ver, porque agora fomos para a remota, a comunicação, você falou muito bem, que agora ela é o pilar principal, né? Mas ainda assim deve ter, eu imagino que deve ter vários desafios que você deva estar encontrando, né, com a comunicação, né, de como ela foi no início, né, essa transição, como ela está sendo e como ela vai ser, né? Como é que está essa estratégia de vocês na comunicação interna? Como é que você está conduzindo esse processo nas suas equipes, Giovana? Então, no nosso encontro passado, em maio, eu tinha falado com você, na época com o Lucas que participou com a gente, da quantidade de lives que a gente fez. A gente virou uma live ambulante, assim, a gente fazia muita coisa, a gente percebeu que a gente tinha que ganhar agilidade, né? Então, eu lembro que eu comentei que a gente criou um comitê específico para tratar, né, a Covid. Então, toda semana o RH, né, por meio da comunicação interna, se posicionava frente aos colaboradores sobre tudo que estava acontecendo, sobre todas as decisões que estavam sendo tomadas. E aí, no paralelo, a gente foi criando outros mecanismos, tipo, vamos fazer um café assim, um café assado? Não, vamos fazer logo com o presidente, coisa que a gente não fazia antes, né? Vamos botar o presidente junto com todos os diretores para falar. E aí isso virou uma entrega de comunicação interna. Então, agora todos os meses a gente tem. Então, é super legal, a gente sempre fala sobre o que está acontecendo, sobre os nossos resultados, a gente chama, a gente premia, a gente reconhece alguma ação. Então, acho que isso mudou a nossa forma de comunicar, a gente ganhou mais agilidade, a gente ganhou mais abrangência, porque a gente está fazendo isso para todo mundo. A gente consegue misturar melhor administrativo e comercial, porque antes a gente ficava assim, como a gente é uma empresa geograficamente pulverizada, o administrativo eles ficam em alguns prédios e o comercial a gente tem as filiais, né? E com a pandemia a gente percebeu, bom, tá todo mundo agora na sua casa. A gente vai ter que vamos ter que achar uma forma de Entrar comunicar na casa de todo mundo, né? Então, isso foi também um outro ganho que também veio assim sobre a comunicação, ser uma comunicação mais comum mesmo. A gente não segmentar tanto, assim, ó, existem algumas informações que é para todo mundo. Aí ganha importância o WhatsApp, tipo, arrebentador, assim, funciona muito. Virou o pilar principal. Funciona muito, 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 muito. Isso até se me permite um parênteses para quem está assistindo a gente. Você vê a Giovana falando, né, do WhatsApp, é uma empresa que tem ferramentas de primeira linha, né? E ainda assim faz uso do WhatsApp. Então, para você que acha, mas eu só tenho WhatsApp, não, você tem o WhatsApp. O WhatsApp. Giovana, ela fala isso, eu sou testemunha, a gente já fomos parceiros ali de trabalho e ela dispõe das ferramentas mais tecnológicas do mercado, mas ainda assim o WhatsApp ainda é uma ramificação nessa comunicação. Então, você não desvalorize as ferramentas que você tem, né? Aprenda a usá-las, né? Você vê a Giovana falando aqui, a gente achou que ela ia falar que a pessoa, eu tive que botar um computador na casa de cada um, que a gente está marcando o horário de trabalho. Nada disso, ela só falou do bem-estar das pessoas, da comunicação, do fluxo de informação, né? E da importância da alta gestão que ela está dando agora para os colaboradores, os stakeholders em geral. Então, olha a importância disso, como isso sobrepõe, pessoal, toda essa parte de mecânica, de produção, não existe mais aquela coisa fabril, né? Agora é o ser humano no comando, né? Mas te interrompi, Giovana, foi só um parênteses. Não, imagina. E uma outra coisa também, que de novo, né? Porque assim, uma coisa é o que a gente ouve de teoria, outra coisa é o que a gente faz na prática, né? Mas acho que uma coisa também que veio assim para arrebentar a comunicação é finalmente falar o seguinte: líderes, vocês são um dos principais pilares da comunicação interna.
Sem vocês, a gente não consegue fazer a coisa fluir. Então, o líder ele precisa, de fato, assumir esse papel de comunicador oficial, né? Porque daí eu entendo mesmo que mais importante do que ter uma ferramenta, do que pagar uma ferramenta, é você falar o seguinte: bom, existe um alinhamento, existe uma diretriz. Líderes, essa é a diretriz, agora eu conto com vocês. Então, uma coisa que a gente passou a fazer, que eu acho que eu tinha comentado em maio, é que o RH começou a ter reuniões no intervalo máximo de 30 dias, mas dá uma variada entre 20 e 30 dias, com as lideranças administrativas e comerciais, e a gente tem 2 momentos nessa reunião. A gente traz algumas pautas, que são diretrizes que foram alinhadas, ou reportes de algumas coisas que estão acontecendo. Logo em seguida, a gente deixa um momento aberto para eles tirarem dúvida. Então, por exemplo, ano que vem a gente vai adotar a jornada 80-20, para as pessoas puderam optar, mas a maioria optou por a área administrativa, por ficar 4 dias em casa e um dia ir até a matriz, por exemplo, né? Então, a gente comunicou todo mundo, e depois a gente fez um movimento só com os líderes. Olha, quais são as principais dúvidas que vocês acham que os colaboradores de vocês vão ter? Né? Então, por quê? Porque a gente quer realmente que os colaboradores entendam que quem tem a informação é o líder, né? Ele não precisa acionar alguém de comunicação interna, porque a gente, na verdade, comunicação interna ela é um meio, mas assim, quem é o responsável é o líder, junto ali com a equipe dele, que está ali todo dia, que vai entender quais são as dúvidas, quais são os questionamentos, o que mais aflige, até para eles serem a ponte para a gente de RH, para a gente ter insumos, né? Eu entender o que mais a gente precisa fazer, o que talvez a gente não tenha feito que não ficou tão bacana assim, que comunicação que faltou, né? Que arestrazinha a gente precisa ainda ir lá e dar uma parada. Então, o líder precisa ser esse canal. E como você está falando aí, o líder, ele já existe para isso, né? Mas eu acho que com a pandemia, de novo, veio reforçar muito um desses papéis que ele possui em relação à equipe dele. É porque acho que no momento de dúvida, por isso que eu até tracei a analogia da Embracon como um farol, né, no meio de uma tempestade, porque no momento de dúvida a gente precisa de faróis sinaleiros para dar o norte para a gente. O líder, acho que ele é meio que isso, né? Então ele está no meio do caminho aqui, em que os liderados o admiram e os líderes deles, os gestores, contam muito com ele ali, né? E, de novo, pessoal, a Giovana está passando isso para a gente de uma empresa grande, que é a Embracon, uma empresa gigante, mas isso acontece na loja de roupas onde você tem os seus subordinados, isso acontece no seu escritório de contabilidade, isso acontece em vários níveis de tamanho de empresa. Você tem que contar com o seu líder como aquela pessoa e que faz realmente o meio do caminho, e que faz ali a conexão pessoal, a conexão filosófica desse colaborador com o propósito da tua empresa. É ele que faz o colaborador da tua empresa acreditar que a tua empresa realmente tem um propósito, né? Eu tenho um grande amigo que ele trabalhava com gestão de garçons, né? Um grande amigo meu, Danilo, e ele falava assim, eu falava, cara, como você consegue gerir 150 garçons numa noite, né? Para eventos de alto padrão? Eu falei, cara, não preciso falar com 150 garçons, eu preciso falar com 10 pessoas, que cada um daqueles meus líderes, ele lidera 15 garçons. Então, eu dou ordem para 10 pessoas, essas 10 pessoas vão coordenar as 150 pessoas. Eu achei isso de uma simplicidade tão fantástica, né? Porque é basicamente isso, né? Se você tem boas lideranças e a comunicação flui com essas lideranças, né? Você não vai conseguir falar, por exemplo, na Embracon, que tem centenas de colaboradores, mas se você transmitir para o seu líder essa mensagem sólida, né? Sem o ruído de comunicação que a gente tanto teme, né? Que agora é mais importante do que nunca, né? A gente consegue ter um fluxo de liderança, um fluxo de produtividade muito legal, né, Giovana? Sim, com certeza. É incrível. E você acredita, então, foi legal, acho que você acabou falando de uma das práticas, né, que o home office, por exemplo, ele já era uma realidade na Embracon, né, mas agora ele vai ser potencializado, né? E alguma outra coisa que você acredita que fica, Giovana, assim, mesmo após essa pandemia, alguma coisa que você acha que isso aqui veio para ficar, além da melhoria da comunicação, né? Essa questão, que ações você acha estratégicas assim vieram para ficar mesmo pós-pandemia?
Eu acho que uma das outras ações, assim, que para mim é bastante estratégico, é revisar que perfil de colaborador que quer fazer parte disso, né? Também, assim, né? Então, de novo, assim, quando a gente tem uma equipe mais madura, que entende que as crises, na verdade, são fases e que a gente precisa ficar junto, que a gente precisa construir junto, que é um pouco da questão dos valores, né? Quais são os valores que uma empresa tem, né? Então, os valores nesses momentos nos ajudam muito, né? Se você tem valores bem definidos, você consegue fazer essas conversas, mesmo as conversas mais distantes, por meio deles. Então, a gente passou por um processo de revisão de todos os nossos valores, e um deles é o construir juntos, né? Então, o tempo inteiro a gente fala, olha, a gente agora que está distante, a gente precisa mais do que nunca construir juntos. Então, é projeto que a gente envolve mais pessoas, que a gente comunica mais pessoas. Uma outra coisa que a gente fala também da questão da inovação, mas muito mais da inovação como uma atitude do colaborador, né? Não uma inovação de inventar um novo iPhone. Isso seria ótimo também, mas no sentido do tipo, o quanto eu colaborador, eu entendo o meu papel aqui dentro, eu faço o que eu preciso fazer, até para a gente estabelecer esse vínculo de confiança, né? Porque quando as pessoas estão em casa, não vai ser papel do líder ficar monitorando se ela está ou não fazendo, né? Não pode ser assim a construção A dessa autodisciplina relação, vai né? ter que ser muito grande, né? Vai ter que ser uma relação com a base muito forte na integridade e na confiança. Então, acho que uma das coisas também muito bacanas para as empresas é quais são os meus valores, né? De que forma esse mundo atual, que valores que requerem esse mundo atual. Acho que é uma questão, então, de revisão de valores, da comunicação que a gente já falou, dos gestores, e tem a questão de treinamento, né? De ser realmente tudo mais online. Esse é um ponto também muito importante, assim. Eu estava pensando esse final de semana, até conversando com uma amiga que é psicóloga também, sobre a loucura que não deve ter sido para as universidades se adequarem as universidades, mas eu acho que mais ainda as escolas se adequarem o conteúdo a um modelo online, né? Terrível. Isso também, imagino que acho que a gente nunca trabalhou tanto, né? Então, as empresas também o que veio para ficar a gente já sabe agora que as consultorias elas podem trabalhar online, né? Elas vão ter uma diversificação agora, inclusive, de orçamento, porque quais os modelos que vão ser implantados de desenvolvimento? Vai ser tudo online. Né? Então, como é que a gente prende a atenção do colaborador? Como é que a gente deixa aquilo atrativo? Então, essa questão de gamificação provavelmente vai ficar muito mais forte, né? Essa questão de fazer tutoria, de fazer vídeos mais curtos, até que você coloca aí, né? Red Pill, dessas pílulas, né? Então, acho que isso também veio muito para ficar assim. E uma outra coisa que eu achei muito bacana, que foi um vídeo que eu vi semana passada, foi o quanto as organizações aproveitam tudo que está acontecendo para uma forma de aprendizado do colaborador. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve tudo aberto, né? Várias consultorias botando curso online de graça, curso que custava R$ 1.000, R$ 5.000 e tudo de graça. Isso é um formato. Mas o outro formato quais as outras formas a gente aprende? A gente aprende só, entre aspas, num treinamento? De quais são as outras formas que o nosso colaborador pode vir a aprender, que não custa nada, entre aspas, né? Mas assim, realmente diversificar o conceito de aprendizado. O aprendizado ele não termina dentro de uma sala de aula ou dentro agora de um formatinho online. Ele precisa ser expandido, né? Tudo é passível de ser uma forma de aprendizado. Acho que isso é muito importante e é um grande desafio para as empresas, sabe? Da gente diversificar as formas de aprendizado do colaborador, porque é isso que as pessoas querem agora. Né? Então, a gente não quer mais ficar 8 horas olhando para uma tela de computador, a gente não quer. Porque a gente já faz, agora a gente já vai fazer isso.
o treinamento, o desenvolvimento, ele vai ter que ter um diferencial, né? Ele vai ter que ser diferente, vai ter que ser mais atrativo. Isso é bacana pensar para o futuro. Nossa, Giovana, isso que você falou é muito latente, é legal que isso vai de encontro a meu segundo turno onde eu trabalho, né? Eu também sou coordenador de curso de pós-graduação de marketing digital e gestão de negócios lá no Senac de Osasco. Então, a gente lida com essa pessoal de pós-graduação, são profissionais atuantes no mercado, são gestores, né? E você vê realmente que alguns acabam tendo uma certa dificuldade nessa virada de chave, que a gente tá muito preso a essa coisa do presencial, do toque, do estar, né? E, de repente, quando você tem uma presença virtual, algumas pessoas realmente não conseguem se readaptar a essa nova realidade e está tendo todo um trabalho de dinamismo para a gente mostrar, até como você falou, aprendizado, né? Isso foi falado até numa das aulas há pouco tempo, exatamente isso, que é um aprendizado, inclusive tudo isso que está acontecendo é um aprendizado, porque dificilmente a gente vai voltar com todo aquele sistema presencial, porque eu acredito que as empresas, como você falou, elas descobriram que o colaborador pode sim produzir na sua residência, né? Pode-se ter sim um fluxo de comunicação inteligente, pode sim se obter o melhor de ambos os lados, né? E se manter, desde que a empresa se mantenha fiéis aos seus princípios, né? Aos seus valores, como você falou, né? E eu acho que tudo está exatamente isso, na capacitação, no desenvolvimento de competências, né? Isso em todas as instâncias, faço questão de falar isso de novo, em todas as instâncias da empresa, né? É fenomenal tudo isso que você está falando, porque isso atinge tanto a parte a área educacional, a área profissional, a área pessoal, né? É um momento de crise, a gente sabe que na história da humanidade foram nos momentos de mais crise que se cresceu a propulsão a jato, o avião, um monte de invenções adviram de períodos de guerra, né? E esse período que a gente está passando agora, acredito, ele vai trazer um avanço muito grande no nível de tecnologia. Nossa, Giovana, sensacional nossa conversa. Eu sei que eu estourei até um pouco do tempo que eu tinha te pedido e você generosamente está aqui conversando comigo. Eu queria te pedir para você deixar aquela dica bacana aí, uma mensagem aí para o empreendedor que está assistindo a gente aí, né? Semana passada, aí, dia 5/10, foi dia do empreendedor, né? Então, vamos deixar uma mensagem pós dia do empreendedor para esse pessoal. O que você deixa de recado aí para essa galera aí que coordena pessoas, independente do número de pessoas quanto ele coordena? Deixa uma mensagenzinha bacana aí para os nossos conectados aí. Eu acho que é o seguinte, André, acho que independente do que você faz na vida, primeira sugestão minha, vai se conhecer. Vai se conhecer, vai mergulhar no que você é, no que você quer, no que você acredita, no que você tem fluidez, no que você brilha. Porque gestão de pessoas vai ser uma consequência de tudo isso, sabe? Gerir pessoas vai ser uma consequência de tudo que já está muito claro na sua cabeça. Porque o contrário é verdadeiro, né? Quando a gente não se conhece, a gente vai querer controlar, a gente vai querer olhar o horáriozinho, se fez aquela vírgula do jeito que queria ou não queria, porque a gente não vai dar espaço para o outro. E quando você se conhece, você aceita o outro, você aceita a diversidade, e é uma coisa maravilhosa. Eu acho que nesse sentido a gente aprendeu demais, assim, foi penoso, mas a gente aprendeu demais. Está sendo. Vamos chegar lá. Exatamente. Sem palavras para te agradecer pela tua generosidade, pela tua disponibilidade, estar mais uma vez com a gente aqui, compartilhando tua experiência. Aí espero que a gente também tenha conseguido trocar ideia com você legal, tenha conseguido passar isso aí para o nosso público, essa versatilidade que você e sua equipe está tendo, para que a gente consiga alavancar também os nossos negócios aí, cada um de nós, com essas dicas valiosas que tivemos hoje. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa da série, a série Talking Pills, onde as pílulas falantes falaram novamente, mandaram altíssimas dicas, e hoje em edição especial, mandaram altíssimas dicas para você. Fica ligadinho aí, que em breve a gente está trazendo mais convidados, e eu já vou tentar travar mais uma data aí com a Giovana, para em breve ela tá falando com a gente de mais mudanças e mais coisas bacanas que estão vindo por aí, que estão acontecendo. Fiquem ligados aí, que logo, logo a gente está de volta. Um grande abraço a todos, Giovana, muito obrigado, e um grande abraço para todos. Bora trabalhar!